O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. E olharmos para este texto hoje com esse desafio, trabalhando no ano da virada. Mateus 28, 19 a 20. Você pode, assentado mesmo, acompanhar comigo. Eu vou usar a versão atualizada. Leia ou fale de cor comigo, vamos lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, este dia especial. Ó Deus, aquilo que nos movimenta como igreja, a gratidão, as celebrações, Deus, porque tudo vem do Senhor. Somos gratos ao Senhor. Agora ilumina a nossa mente ao meditarmos mais uma vez na Tua palavra. E o nosso pedido constante é, ó Espírito Santo de Deus, trabalha em nossa mente, em nosso coração, para que essa palavra se torne vida realmente nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado no Ministério Pastoral. O pastor João Paulo ainda está de férias. Pelas minhas contas, deve estar terminando hoje as férias. Pastor Rodrigo está conosco. Ele está à frente da congregação presbiteriana, resgatando vidas. Pastor Nonato já está à frente da igreja organizada, Emanuel, congregação da igreja que tornou-se organizada. Temos as sociedades, os ministérios. Ontem nós tivemos uma reunião com as lideranças da igreja, avaliando aquilo que nós caminhamos até aqui, e aí projetando o que é que nós queremos. Então essa mensagem hoje tem muito a ver, principalmente os líderes que participaram, com esse desafio que nós temos como igreja. Vamos falar juntos novamente a nossa base bíblica, porque nós temos guiando tudo aquilo que é para a liderança, a base bíblica, o tema e a missão. Então, leia comigo, repita novamente, nós vamos repetir, isso precisa ficar na nossa mente, no nosso coração. Vamos lá? Não é esse aviso que está aí não, gente. O proprietário do carro vai procurar rapidamente ali. Vamos lá juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fale comigo, ou leia agora aí, os visitantes tomam conhecimento. Qual é o lema? Aliás, qual é o tema da nossa igreja? Vamos lá? O Evangelho, as boas novas que transformam. E agora, repita comigo aí, qual é a nossa missão como igreja? Nossa missão é chamados para servir, evangelizando e discipulando. Esse texto que nós estamos usando, de vez em quando trazemos aqui para reforçar o desafio diante da igreja, foi escrito por Mateus. Mateus estava presente lá. Ele ouviu Jesus proferir essas palavras, e Mateus foi o único que registrou desta forma a grande comissão. 20 anos, mais ou menos, 25 anos depois de ouvir as palavras de Jesus, é que ele vai escrever o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, amando a Deus, recebeu esse desafio, tornou-se um apóstolo do Senhor Jesus, mas com amor muito grande do seu coração. Judeu, escreve o Evangelho, lembrando que os seus irmãos judeus precisavam acreditar no Jesus, naquele Jesus que foi crucificado, como sendo o filho de Davi, o rei dos judeus prometido no Antigo Testamento. Então, o trabalho do Espírito Santo foi usar Mateus, que ouviu ali de Jesus, registrar aquilo que ouviu, e todo o Evangelho trabalha no sentido de dizer à nação judaica, ele é o Messias. E ele começa, Mateus no capítulo 1, apresentando justamente o registro da genealogia, da realeza de Cristo Jesus, muito importante para o judeu, porque havia a promessa de que o Messias viria da linhagem do rei Davi. No capítulo 2, ele narra a história dos magos, considerados da realeza também, de outras terras, que vão ali reconhecer o rei dos judeus. No capítulo 3, nós temos então o reconhecimento dessa realeza com a manifestação do Pai e do Espírito Santo, no momento em que João Batista
batiza o Senhor Jesus para cumprir tudo aquilo que dizia respeito à justiça do Pai. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, registra o seguinte: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E a partir daí, do capítulo 4 até o capítulo 25, saindo da vitória de Jesus, que venceu o diabo, que tentou confundi-lo, como fez com Adão e Eva, invertendo e distorcendo a palavra. No entanto, Jesus, o segundo Adão, como é assim chamado por Paulo, é fiel à palavra do Pai, enfrenta e vence o diabo, chama os seus discípulos depois de orar, e então Mateus vai narrar os ensinos, os milagres, a história de Jesus com os discípulos, a confrontação que Jesus teve muitas vezes com o legalismo dos fariseus e escribas, que olhavam mais a letra e a forma e se esqueciam da essência das leis que tinham sido dadas por seu pai a Moisés. Essa confrontação, então, levou a choques com os religiosos de uma forma tremenda, que vamos ver a reação de levá-lo à condenação por causa disso. E aí, então, principalmente capítulos 24 e 25, Jesus usa das suas palavras para alertar a cristandade. Eu tenho cuidado de não dizer faz profecia, porque falar de Jesus fazendo profecia, né? Ele conhece todas as coisas da profecia. Eu creio que são homens inspirados por Deus, né? Que falam da parte de Deus. Mas Jesus, então, que faz profecias a respeito daquilo que está acontecendo conosco agora e vai continuar acontecendo até a volta dele. Então, se você está confuso com as coisas que vê na mídia, leia Mateus 24 e 25, você vai ver que a Bíblia é mais atual do que a mídia que vai sair amanhã ainda. Então, nos capítulos 26 e 27, Mateus mostra toda aquele trama, registra todo aquele ódio dos líderes religiosos que incitam a multidão e levam Jesus, então, à prisão, à tortura e à execução e morte na cruz. E, finalmente, chegamos em Mateus 28, já encostando no texto no qual nós vamos meditar, em que o evangelista, então, descreve a ressurreição de Cristo Jesus, o contato dele com os discípulos e, então, o proferir da grande comissão. É o envio da igreja através dos seus discípulos para que o mundo fosse impactado pelo evangelho. Irmãos, isso não pode ser ouvido e praticado só por uma parte da igreja. Os irmãos que foram recebidos hoje na membresia fazem parte agora do hall de comungantes, os filhinhos do hall não comungante, mas o desafio é toda a igreja entender que a missão é nossa, a comissão é da igreja toda, não é de uma parte, não é só do conselho, não é só da Secretaria de Missões ou de um grupo de oração, toda a igreja. Essa foi a intenção na reunião com as lideranças ontem. Tudo tem a ver conosco. Precisamos pensar quando nós vamos planejar. Migramos, segundo a decisão do Conselho, de planejarmos por eventos para planejarmos agora dentro desta visão. Então, vamos lá, trabalhando no ano da virada, olhando aí para o texto. Primeiro, nós precisamos firmar como a nossa base bíblica essa grande comissão que o Senhor Jesus nos dá em Mateus 28, 19 a 20. Você leu comigo, repetiu comigo, precisa internalizar isso. E Jesus, na verdade, reúne os seus discípulos com esta ordem dada. Embora no nosso português o imperativo esteja aí no verbo ir, o imperativo está no fazer discípulo, porque o ir está no gerúndio. Então, a intenção de Jesus é caminhou com os discípulos, não é? Então, ele está dizendo, olha, vocês estão agora fazendo a história. Vocês estão indo, então, indo, façam discípulos. O imperativo é, façam discípulos. E a abrangência dessa ação de fazer discípulos é para que eles fizessem, então, parte da comunhão da vida daqueles que passariam a confessar Jesus como Salvador e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus. Então, por isso, eles deveriam ensiná-los. Nós temos aqui nesse mandamento de Jesus, o seguinte processo. Jesus ensinou os seus discípulos, eles receberam de Jesus, e o Espírito Santo, então, com o ensino que Jesus deu,
ilumina, aliás, inspira e faz com que haja, então, uma conexão com tudo que foi prometido no Velho Testamento. E é por isso que a igreja primitiva vai começar os seus primeiros passos recebendo a doutrina dos apóstolos. Então, aqui está, Jesus está dizendo, olha, vocês vão ensinar todas as coisas. Então, a base doutrinária da igreja cristã vem do Senhor Jesus. Cumpriu toda a lei, ofereceu-se em sacrifício, mas antes disso ele deixou homens preparados. Então, quando Jesus chamou os discípulos como fruto de oração, dentro da agenda e do projeto do Pai, ele caminhou com eles, os ensinou, demonstrou diante deles o que fazer, os capacitou, os enviou com esta missão de pregar o evangelho do reino, de fazer curas, de libertar vidas, mas principalmente fazer com que o evangelho da salvação fosse conhecido. Então, esses discípulos são chamados, depois desse envio de Jesus, de apóstolos. Agora, os discípulos que aprenderam passam a ser os apóstolos, aqueles que são enviados com uma missão específica. Eles recebem isso de Jesus para que as boas novas da salvação fossem conhecidas em todas as nações. Jesus vai para o Pai. Os discípulos, então, tornados apóstolos, começam a obediência. Levou ainda uns 20 anos para que entendessem muito bem. Até Atos capítulo 11, nós vamos ter o evangelho sendo pregado por judeu, só para judeu. Depois, então, é que se entende que a promessa era para todas as famílias, promessa dada a Abraão. E é, então, a disposição de anunciar a outros esse evangelho, leva os apóstolos a passarem pelo caminho da perseguição, da tortura, e muitos deles morreram por amor a Cristo Jesus. É obediência à grande comissão, sem medo e sem vergonha, sem constrangimento e sem timidez. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu esta onda que ele recebe dos demais apóstolos. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por isso, a base bíblica que os discípulos têm foi dada pelo próprio Senhor Jesus, parte do Senhor Jesus. Segundo lugar, trabalhando no ano da virada, vamos focar no nosso tema. E olhe comigo aí a primeira parte do versículo 20, quando Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. De uma forma mais específica, Jesus está dizendo, agora vocês vão avançar, agora vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer discípulos, mas de uma forma toda especial, Jesus está dizendo aqui, é necessário que haja o ensino. Nos primeiros passos da igreja, através dos apóstolos, havia todo um cuidado para que os convertidos recebessem o ensino. Primeiro, a doutrina sendo ensinada de uma forma oral, depois os evangelhos e as cartas começam a ser escritas, mas de tal forma que tudo aquilo que Jesus ensinou fosse passado à frente. Os discípulos, agora tornados apóstolos, tinham um cuidado especial, mesmo que as conversões, a princípio, foram numerosas, aos milhares, mas de casa em casa, investindo tempo, separavam para que houvesse uma ampliação na dimensão deste evangelho, que não era uma nova religião. Jesus não é um mártir da paz, respeitando aí a liberdade poética, Jesus não é mártir da paz. Mártir da paz são aqueles que receberam um prêmio Nobel, são os homens que lutam por uma causa. Jesus é o Filho de Deus que morreu para salvar pecadores. E este ensino é o ensino básico dos discípulos. Eles pregavam Jesus ressuscitado, contavam a respeito da morte, contavam a respeito dos ensinos de Jesus, para que, por sua vez, aqueles que fossem alcançados andassem em frente com essa preocupação. Não era uma religião a mais. Não se tratava de um confronto com outras religiões. O que se fazia aqui era viver aquilo que tinha sido ensinado por Jesus. Por isso, o resultado era
a transformação de vidas. O Evangelho de Cristo Jesus, realmente como uma boa nova que transformou a vida dos discípulos, homens que tinham cada um o seu perfil, nós temos isso descrito na própria Bíblia, homens que eram temerosos, duvidosos, homens que se acovardaram. Temos aí, especialmente agora, como exemplo aqui no momento, Pedro, aquela figura de rompante, de ímpeto, que variava de uma forma passional com Jesus e daqui a pouco, numa posição acovardada, transformado pelo Evangelho de Jesus. Havia um testemunho, era visível a transformação, a tal ponto que alguns diziam, mas esses homens não são indoutos, eles não são pescadores, eles não são simples, de onde vem tamanha sabedoria? O ensino de Jesus sendo passado fielmente à frente. João capítulo 1, versículos 12 e 13, nos mostram o segredo disso que acontece quando o Evangelho é visto como essa boa nova que vai transformar o pecador em filho de Deus, que vai transformar o carnal em nova criatura. Ele diz aí, mas a todos quantos receberam Cristo Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o evangelho pregado pelos discípulos. Esse é o evangelho dado por Cristo Jesus. É esse o instrumento, não de mudança de vida no sentido de ajuda aí, cara. Não, eu não quero falar do cachorrinho não, mas condicionamento. A gente não condiciona o animal, não é? Não é uma mudança de condicionamento. A boa vontade humana falha. Só há uma transformação legítima e duradoura, aquela que é operada através do Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele nos apresenta a Ele como nosso Salvador. Terceiro e último lugar, trabalhando no ano da virada, focando na nossa missão. Veja novamente agora comigo toda a comissão, agora sob essa ótica, porque Jesus, como nós já vimos, Ele fala aos seus discípulos, agora indo, vocês têm o imperativo de fazer discípulos. Agora, vocês vão batizar, ensinar, e aí então vocês vão experimentar a minha presença no meio de vocês todos os dias. O que Jesus deixa claro aqui é que a obediência à grande comissão é uma garantia da presença de Jesus na vida dos seus discípulos. Não podia haver uma desconexão, ou seja, pregar a doutrina, falar da doutrina, mas não cumprir essa comissão de levar pessoas a Cristo Jesus, de converter essas pessoas com o próprio exemplo de transformação de vidas, testemunhar a transformação dessas vidas. É nesse contexto que Jesus está fazendo uma promessa, mas ao mesmo tempo falando de uma realidade lógica. Eu estou convosco todos os dias, porque então já não são vocês que vivem, mas misturei as formas de tratamento aqui, né? Vamos mudar. Eu estou com vocês todos os dias. Melhor assim na nossa linguagem de hoje, né? Eu estou com vocês todos os dias, porque já não são vocês que vivem, eu vivo em vocês. Vocês vão olhar como eu olho, com compaixão. Vocês vão falar como eu falo, com autoridade. Vocês vão estender a mão para curar, para restaurar, assim como eu faço. Vocês vão andar como eu ando, em meio a este mundo pecador, sem, no entanto, se envolverem com o pecado, mas sendo luz. Eu sou luz, vocês são luz. Vocês vão andar impregnados com o meu perfume. Vocês serão o meu bom perfume no meio dessa geração perversa. E Jesus dá esta visão, que é continuada lá em Atos 1, versículo 8, porque ali Lucas ainda registra esses momentos finais de Jesus fisicamente, antes de ir para o Pai, quando ele diz, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão transformados em minhas testemunhas. Então, esta visão que Jesus dá,
e que os apóstolos não viram durante um tempo, o Espírito Santo vai trabalhar. Porque ele não diz que é somente entre os judeus, ele diz: serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está mostrando aqui uma invasão em todas as sociedades e culturas, através desse chamado que ele faz aos seus discípulos. Vocês foram chamados e receberam a consciência de que são filhos de Deus. Agora vocês estão sendo enviados, assim como o Pai me enviou, gerado no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, sendo enviados até mesmo para enfrentar a morte. Assim como o Pai fez comigo, eu estou enviando justamente para que vocês continuem esta obra. Ou seja, os discípulos estavam iniciando algo que alcançaria todas as nações da terra, todos os moradores da terra, com o conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, os apóstolos sabiam e passaram esse ensino. A salvação não é universal. Nem todos serão salvos. A salvação não é universal. O pessoal que está estudando doutrina aí, nossa igreja, então alguns vêm com essa informação, não é universal. A salvação não. Agora a evangelização é universal. Porque somente Deus sabe quem será salvo, nós não sabemos. Por isso os apóstolos não perdiam oportunidade em momento algum. Eles sabiam do seu chamado, tinham essa consciência. Então muitas vezes estavam em circunstâncias adversas e usavam este momento da circunstância adversa, lembrando do chamado. Nós fomos chamados para servirmos, evangelizando, discipulando, aproveitando a oportunidade, de tal modo que mesmo uma prisão pode se transformar num púlpito, que mesmo o algoz e aquele que é tirano vai se transformar num alvo de evangelização. Aquele que persegue passa a ser um campo missionário na ótica dos discípulos que recebem do Senhor Jesus essa missão e têm a consciência do propósito de suas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para nos mostrar esse processo divino que foge ao nosso modo lógico de entender e só pode realmente descansar com os olhos da fé, confiando totalmente na soberania de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa era a certeza dos discípulos tornados apóstolos. Eles receberam a comissão, grande comissão. E eles obedeceram. E aqueles milhares que foram se achegando num primeiro momento, e que conquistaram a simpatia e depois o ódio da sociedade humana, mas foram em frente, cumprindo com a obediência. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos comemorando 140 anos de fundação da igreja local. Por isso nós estamos comemorando os 164 anos da denominação nacional. E é por isso que nós estamos comemorando mais de 2000 anos do Evangelho sendo pregado. Irmãos, vamos aí, hoje ceia, o pastor vai nos ministrar nesse momento, mas trazer para a nossa vida. É o ano da virada. Não veja isso, um dos nossos presbíteros escreveu logo depois, nós precisamos transformar isso em prática. Não pode ser um evento a mais, que foi uma coisa bonita, semana abençoada, mas o Espírito Santo nos falou muitas coisas através dos homens de Deus. Temos isso aí no YouTube, volte lá. Vai ouvindo, cada vez que eu ouço, sempre parece que é uma mensagem nova. Você anote ali, ore por isso, pela sua vida, pela sua família, pela igreja, dizendo, precisamos caminhar em frente. Esse é o ano da virada. Esse é o ano em que nós realmente vamos ter a consciência de que nós existimos para fazer a vontade de Deus como igreja que vai fazer diferença nesta humanidade. Alguém disse que se o Espírito Santo fosse retirado, não faria diferença alguma
em boa parte das igrejas, porque agem hoje de acordo com a ótica humana, se adaptando àquilo que é vontade do ego humano. A igreja de Cristo Jesus, a igreja raiz, como diz o presbítero antes de vez em quando, a raiz, a selva, né? Selva, a igreja selva é aquela que cumpre realmente a comissão que o Senhor Jesus nos deu. Então, em primeiro lugar, trabalhando no ano da virada, abrace a nossa base bíblica. Eu não vou repetir aqui não, para não ficar cansativo, mas você precisa, irmão, você precisa, irmã, memorizar, mas não somente no exercício de repetir de uma forma decorada, não, memorizar para viver realmente essa grande comissão. Nesse ano da virada, faça parte do desafio de sermos uma igreja evangelizadora, discipuladora, missionária, constituída de sociedades e ministérios que tem o objetivo, através dos seus planejamentos, de edificar a vida dos crentes e evangelizar os não crentes. Este é o ano da virada, em que você vai convidar pessoas para vir aos cultos, às atividades, mas não somente isso, vai compartilhar a respeito da palavra de Deus. Aqueles que estão sendo treinados para o discipulado, irem à frente realmente, não importam as circunstâncias, as adversidades, as dificuldades, você foi chamado para compartilhar aquilo que recebeu, edificando vidas. Este é o ano em que nós começamos a multiplicar as reuniões nas casas, abrir as portas da sua casa, convidar parentes, convidar amigos e orar para que o Espírito Santo faça a obra dentro da sua casa. Em 2012, o censo mundial mostrava que nós éramos 7 bilhões de moradores nesse planeta Terra. Agora, 10 anos depois, 2022 apontou que nós alcançamos a cifra de 8 bilhões. E muitos não conhecem Cristo Jesus. Se brincar no seu condomínio, tem gente que não conhece Cristo Jesus. Sabe daquele que é reproduzido numa imagem ou numa gravura, mas não sabe que ele é o Filho de Deus. Não entregou a sua vida ainda a Cristo Jesus. Em segundo lugar, trabalhando na virada, neste ano da virada, abrace o nosso tema. Você tem o tema aí, também não é para ser memorizado no sentido de repetir quando o pastor ou quando o seu líder pede, não. Você realmente abraçar isso crendo. Este evangelho transformou a minha vida. Se disponha a usar a sua vida como mensagem. A melhor mensagem que há do evangelho é a vida do crente sendo testemunhada, mostrando aquilo que Deus fez, expondo áreas da sua vida que ainda precisam ser mudadas. No contraste que nós fazemos com o perfeito modelo da varonilidade em Cristo Jesus, então, através desse contraste, morrermos cada vez mais para o pecado, vivermos cada vez mais para a vida de retidão, para que realmente Cristo viva em nós e não nós mesmos, que através disso, então, é que vidas serão transformadas. Portanto, não ignore a realidade de ouvir o Espírito Santo através da aplicação da palavra. Não olhe para o homem, não olhe para o ser humano. Escute o que Deus tem falado através da pregação da palavra. Em terceiro e último lugar, trabalhando no ano da virada, abrace a nossa missão. Precisamos olhar e entender que nós somos filhos de Deus. E a nossa missão é ir em frente evangelizando, levando as boas novas que transformam, levando pessoas a entregarem as suas vidas a Cristo Jesus. E o desafio que alguns têm chegado dizendo, mas eu não fui discipulado, eu não sei o que é isso. Pois há o trabalho aí de treinamento de discipulado. Superintendência, nós já estamos orando em pensar numa classe de discipulado, mas não é uma classe para ficar treinando, é para dar visão a respeito disso, porque quem vai usar você é o Espírito Santo, através do conhecimento da palavra. Por isso, a insistência de que você deve ler a Bíblia todos os dias, porque ela vai fazer parte da sua vida, ela vai fazer parte da sua memória, e ela vai ser sacada pelo Espírito Santo todas as vezes que for necessário, mesmo que para uns haja dificuldade de dar o endereço. Sabe o versículo, sabe o texto, às vezes não sabe dizer, como alguns falam, o capítulo, o versículo, mas falam porque conhecem a palavra de Deus, e é isso que vai fazer toda a diferença. Ore e se disponha a fazer parte de uma comunidade que vai cumprir os propósitos de Deus. Aí você tem a campanha da virada.
Nós precisamos crescer na nossa vida de adoração e morrermos para a murmuração. Ontem nós tivemos essa conversa com o líder. Líder que murmura, líder que critica, líder que expõe as fraquezas do trabalho sem apresentar solução, desanima a caminhada da membresia. A igreja tem que parar com isso. A igreja tem que realmente abraçar a sua missão e entender que é com santidade, com santificação de vida que nós vamos alcançar os nossos propósitos como igreja. Eu quero concluir dizendo que trabalhando no ano da virada, avançando na caminhada até 2026, irmãos, aí para quem está nos visitando, é que nós temos um planejamento até 2026, né? Mas trabalhando no ano da virada, avançando na caminhada até 2026, nós vamos continuar das duas uma. Ou até que Deus nos chame pelo caminho natural, ou então até que Jesus volte, estando ainda alguns de nós vivos. Estávamos olhando a foto dos oficiais da igreja, vamos preparar uma nossa também, alguns irmãos estão de férias, vamos esperar todo mundo bonitinho, terno, gravata, direitinho. Estávamos olhando ali a foto do pastor Toniel, cercado da sua liderança há anos atrás, e vendo com emoção que somente o nosso ancião é que está vivo. Os outros já partiram. Se Jesus não voltar, daqui a alguns anos, vão dizer, quem sabe, não é? Esse aqui está vivo, esse aqui está... o pastor Eliseu já foi, esse aqui. Os outros estão, ou então esse aqui. É a história que está sendo vivida. Mas nós vamos caminhando. A proposta é, vamos virar, irmão. Vamos virar a história da igreja. Mas nós só vamos conseguir isto realmente sendo obedientes à comissão de Cristo Jesus e vivendo o propósito que Ele tem para nós. Em Mateus capítulo 24, fazendo parte das profecias que Jesus deu, lá nos capítulos 24 e 25, lembra que eu falei no começo? No capítulo 24, versículo 14, Jesus diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, virá o fim. Este fim significa o mundo como nós conhecemos. Este fim, na verdade, marca o começo de uma vida eterna com o Senhor Jesus. E nós ouviremos dele, servos bons e fiéis, entrem para o gozo do seu Senhor, porque fizemos a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.